Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Para mais um estudo da Palavra de Deus, tá? E hoje o título é esse: Protegendo a identidade da igreja. Vamos ver isso na Bíblia, o que Paulo, o apóstolo Paulo, nos ensina através das palavras de Deus, amém? Porque Paulo era um homem inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Então Paulo não falava aquilo que ele queria falar, ele falava que o Espírito Santo mandava ele falar, que Deus mandava ele falar. Amém? Vamos lá. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia, né? Pelo maná espiritual e pelo maná físico que ele nos dá todo dia. Amém? Como sempre temos que agradecer ao Senhor todos os dias. Tá? Pela nossa família, por tudo. Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concebido, a mim, a meus irmãos e minhas irmãs onde estiver e todas as nossas famílias. Graças te damos pela tua misericórdia e bondade e paciência conosco. Obrigado, querido Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo. Obrigado por o Senhor deixar o Espírito Santo nos guiando a toda a verdade que é o Senhor. Obrigado por mais um estudo das tuas santas palavras. Perdão pelos nossos pecados. Somos frágeis e nós precisamos da tua ajuda, meu Senhor, nosso Deus. E com o poder do Espírito Santo em nossa vida, nós vamos nos transformando em nova criatura, ao seu lado, para viver eternamente com o Senhor. Nós te agradecemos por esse estudo de hoje e também, não só pelo dia, mas pelo maná, o pão de cada dia, e que o Senhor abençoe a todos neste momento, que escuta as tuas santas palavras. Amém. Muito bem. Protegendo a identidade da igreja. Abra sua Bíblia logo no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e vamos dar uma lida aqui, o que está acontecendo, tá bom? Aqui Paulo, prossegue, tratando de como os cristãos devem lidar com questões que envolvem os mesmos membros da igreja. Vamos ver. Paulo começa lá, atrás, falando de um filho que adulterava contra o próprio pai, tendo relações sexuais com a sua madrasta, mulher do seu pai, e Paulo vem discorrendo. Não era só isso que acontecia lá, não, na igreja de Corinto, tá? E agora tu imagina hoje. Ele fala assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outros, a submetê-lo a juízo perante os justos, e não perante aos santos? Paulo está dizendo aqui bem claro que para que você levar os problemas da igreja para os pagãos, para as pessoas lá fora? Vamos resolver o problema em casa, não é? Então, ele discorre ainda. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas dentro da igreja? Quando Paulo fala mínimas, são as coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Tá? Não sabeis que, havendo de julgar os próprios anjos, olha o que Paulo fala, quanto mais as coisas dessa vida? Paulo diz que nós vamos fazer julgamentos, meu irmão. Tá? Entretanto, versículo 4, vós quando tendes de julgar, negociar terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós
que possa julgar no meio da irmandade dentro da igreja? Será que não tem nenhum sábio? Paramos aqui no versículo 5, né? Veja, Paulo prossegue, que eu disse, né? Tratando das coisas, né? Tratando de como o cristão devia lidar com as questões que envolvem os membros da igreja. O verso 1 aqui que nós lemos, quando existem diferenças, brigas, contendas, né? Entre os próprios membros da igreja, eles devem resolver esses problemas internos, meu irmão, entre eles, tá? E não levar o irmão à corte, o juízo, diante dos injustos. Não fazer isso que estava acontecendo ali. E Paulo está deixando para nós, tá? O que Paulo está falando aqui, né? Se aplica a nós nos dias de hoje também. Problema de casa resolve em casa. Tá? Então, veja, Paulo fala, não sabeis que os justos vão de participar do julgamento dos ímpios, que vão se perder, desses ímpios que vão se perder? Veja que coisa que Paulo escreve, meu irmão. Pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos estar no céu durante 1000 anos, diz em Apocalipse capítulo 20, meu irmão. E nós vamos julgar e descobrir por que aquelas pessoas se perderam. Tá? Agora, como não podemos julgar esses pequenos casos que existe dentro da igreja, Paulo fala, hoje. Amados, Paulo fala que vamos participar do julgamento dos anjos e dos ímpios, aí na Bíblia, tá? Para entender porque eles se perderam. Nós vamos estar entendendo por que essas pessoas se perderam. Veja que Paulo está indignado com os cristãos, levando os outros cristãos para a corte, para serem julgados por juízes pagãos. Paulo está indignado ali que está acontecendo em Corinto. Vamos continuar aqui. Aí, versículo 6. Ele fala, mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isso perante os incrédulos? Só existem entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça. Paulo fala, porque não sofreis antes os danos? Mas vós mesmo fazeis injustiça e fazeis dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idolatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Não vos enganeis, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nem herdarão o reino de Deus. Tais fossem alguns de vós, mas vós vos levantastes, mas fostes, santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E ele fala no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento, mas Deus
né, destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Até aqui. Queridos, na verdade era para ler até o versículo 13. Veja que Paulo estabelece princípios. Paulo aqui está estabelecendo princípios na igreja, no povo de Corinto. E na igreja de hoje também. Nós devemos resolver os problemas internos da igreja? Sim. Vamos levar à corte? Não. Roupa suja se lava em casa, meu irmão. Roupa suja se lava em casa. Tá? Agora, pense nas listas de pecados, né, que foi falado aqui em 1 Coríntios capítulo 5, 10, verso 11 também, capítulo 6 também, né, verso 10. Essa lista de pecados que Paulo falou aqui. Porque Paulo listou pecados sexuais aqui também, ao lado da idolatria, como furtos, avareza, exaltação, e vai embora, né? Queridos, o padrão do mundo é sujo, é baixo, viu? Imoral, tá? Porque o mundo já há do maligno, assim diz o Senhor, tá? Amados, o homem sem Deus tem uma natureza pecaminosa, igual à de Satanás. O homem sem Deus, ele tem uma natureza pecaminosa igual à de Satanás. Enganador, mentiroso, né? Falso, tá? Idolatra, né? O homem, ele sem Deus, ele está vulnerável, né? Então, Paulo deixou uma lista, queridos, né? Que o mundo já há do maligno também, Deus falou, tá? O homem sem Deus tem a natureza pecaminosa. As atitudes de Satanás. E as atitudes dele imita a Satanás também, tá? Então, não devemos seguir o quê? Os padrões do mundo. Não podemos fazer isso. Nós fomos chamados das trevas para a luz, meu querido irmão, minha querida irmã, tá? Nós nascemos, né, novamente da água e do Espírito. Nós somos novas criaturas quando acontece isso com nós. Nosso padrão é celestial, tá? E Jesus Cristo é aquele que viveu, né, a vida santa, nos dando exemplo, tá? Imitando a Jesus, sabe o que vai acontecer com nós? Nós vamos buscar a natureza santa de Jesus, o caráter de Jesus, tá? O caráter de Jesus Cristo, tá? E a santidade dele. Aleluia. Bendito seja nosso Deus. Paulo continua, viu? Amanhã, antídoto contra a imoralidade sexual. Antídoto contra a imoralidade sexual. Paulo continua. Nós estamos vendo e discorrendo aqui o estudo de Paulo de 1 Coríntios, onde Paulo rebate totalmente, né, as coisas erradas e ilícitas na casa do Senhor. Hoje não é diferente. Sinto muito dizer para vocês que nos tempos de hoje, nos tempos do fim, a igreja de Laodiceia também não é diferente. Tá? Mas nós vamos aprendendo nas condutas como deve ser. Deve ser repreendido? Deve. Deve. Mas não deve ser excluído também. Tá? Tudo isso nós estamos aprendendo. Então, amanhã, antídoto contra a imoralidade sexual. Um abraço à dona Adelaide, lá dos Estados Unidos, me ligou ontem. Deus abençoe a dona Adelaide. Deus abençoe os pessoal do Japão.
Deus abençoe os pessoal da França. Deus abençoe também o pessoal da Alemanha, viu? Hans. E também, né, o Anderson, lá de Portugal. Tá? Deus abençoe todos que participam do estudo, né, aqui no Brasil também, né, na capital onde eu estou, capital de São Paulo, e também, né, nas capitais do interior aí de São Paulo, tá bom? Um abraço a todos, amanhã estamos juntos. Ó, antídoto contra a imoralidade sexual. Vamos ver isso amanhã. E hoje foi protegendo a identidade da igreja. Tá bom? Tudo isso no livro de Paulo nós estamos aprendendo. Amém? Tchau, pessoal. Fica com Deus. Deus tome conta de vocês. Dá um like, dá um joinha e compartilha no canal. Vamos junto, né? Nessa batalha, nos tempos do fim agora, que nós estamos. Tá bom? Valeu, até amanhã. Tchau.